Foi o rei Acabe. Ele nos trouxe a desgraça. Desgraça no corpo, desgraça na alma. Elias e o Deus que responde com fogo. O céu estava fechado, a terra rachada, os rios haviam secado, as lavouras morriam aos poucos, e o rebanho mal conseguia permanecer em pé. Israel gemia, mas não se arrependia. Chorava de fome, mas não de saudade de Deus. O povo havia se esquecido de quem era, de quem os tirou do Egito. Agora, se ajoelhavam diante de ídolos feitos por mãos humanas, clamando por chuva, por comida, por alívio, mas o céu não ouvia. O céu estava calado. E por trás desse silêncio, havia um rei, e Acabe, perverso, fraco e manipulado por Jezabel, mulher idólatra e cruel, que espalhou os cultos a Baal por toda a terra. Os altares do Senhor foram destruídos. Os profetas, caçados. A fé, sufocada. O povo morria espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Mas Deus não se esquece dos seus. E enquanto os reis se ajoelhavam diante de falsos deuses, um homem se ajoelhava diante do Deus verdadeiro. Elias, o tesbita, homem do deserto, profeta da verdade, sozinho, mas cheio do Espírito. Sem prestígio, mas com autoridade do céu. E foi ele quem, um dia, entrou diante de Acabe, com a coragem de quem teme a Deus mais do que a homens, e anunciou: Como o Senhor, o Deus de Israel, vive, diante de quem eu estou, não haverá nem orvalho nem chuva nestes anos, exceto de acordo com a minha palavra. E por 3 anos, o céu ficou fechado, a terra sofreu, o povo desmoronou, mas ainda assim, ninguém se voltou ao Senhor, até que, num dia determinado por Deus, Elias reapareceu. Não veio como fugitivo, veio como mensageiro, e ao encontrar Acabe, ouviu o insulto: És tu, ó perturbador Mas de Israel. Elias, sem hesitar, respondeu: Tu e a casa de teu pai é que tendes perturbado Israel, quando deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Então, lançou o desafio: ajunta todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal. Hoje, o povo saberá quem é Deus. No Monte Carmelo, com os olhos do povo e do céu sobre ele, Elias se levantou e falou com voz firme: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas ninguém respondeu. O silêncio pesava como pedra. Então, Elias propôs 2 altares, 2 sacrifícios, nenhum fogo. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus. Elias, ao Senhor, o Deus que respondesse com fogo. Esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram cedo, dançavam, gritavam, pulavam ao redor do altar, de manhã até o meio-dia, depois até a tarde, se cortavam com lanças, o sangue escorria, a voz falhava, mas nenhuma resposta, nenhum fogo, nenhuma voz. Baal estava mudo, porque nunca existiu. E então, Elias se aproximou, reergueu o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, colocou o sacrifício, mandou encharcar tudo com água, 3 vezes. A lenha estava molhada, o sacrifício pesado, a vala cheia. Então, orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles para ti. E no instante seguinte o céu se abriu. Queime este altar. Imediato, incontestável, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a água, e ali, naquele monte, diante de toda a nação, Deus falou com fogo. O povo, tomado de temor, caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram derrotados, a idolatria foi exposta, e a aliança restaurada. Pouco tempo depois, a chuva voltou, mas a verdadeira restauração não veio do céu, veio de dentro do povo, do arrependimento, da decisão. E hoje, quantos altares quebrados ainda existem em nossa vida? Quantas vozes falsas disputam nossa fé? Quantas vezes estamos cocheando entre 2 pensamentos? O Senhor ainda responde com fogo, mas ele não busca espetáculo, ele busca corações restaurados, altares reconstruídos, uma fé que não dependa do tempo ou da aprovação das multidões,
situações, que haja em nós a coragem de Elias, e o mesmo clamor: responde-me, Senhor, para que o teu povo volte para ti. Se essa história tocou seu coração, não vá embora sem fazer parte dessa missão. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa reacender a fé, ative o sino para não perder a próxima história bíblica, e comente aqui embaixo qual história você quer ver contada aqui no canal. Nos vemos no próximo episódio. Aqui, a palavra ganha vida.